Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que Paulo estava com ideação suicida? Rapaz, você sabe que esse é um assunto polêmico, porque muitas pessoas acham que na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do desespero, morrer é a solução. Será que é a solução, pastor Osmar? Será que Paulo estava falando desse tipo de morte ou de submissão à vontade de Deus? Você verá no estudo de hoje. Não perca e não saia daí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Estudo Central, esse programa especial da Igreja Central de Sorocaba. E se você ainda não é inscrito nesse canal especialíssimo, faça sua inscrição agora, também ative os sininhos e envie esse link para mais pessoas aí do seu ciclo de amizade para que o Evangelho seja pregado. Para nós é um privilégio saber que podemos contar com a sua audiência aí. Nós estamos aqui numa temporada especial e hoje nós temos aqui a presença do nosso amigo Luiz Gonçalves. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, pastor Osmar. Um prazer estar aqui do seu lado. Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma oportunidade ímpar de conhecer um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Que coisa boa, hein, poder estudarmos juntos a palavra de Deus. É um privilégio. Muito obrigado por abrir a sua agenda para estar conosco aqui na igreja de Sorocaba. Prazer é todo meu. Você sabe que eu sou daqui, né? Minha família é daqui. Então, prazer estar aqui no Estudo Central, na cidade querida de Sorocaba. Você sabe que tem muita gente assistindo esse programa agora, né? Então, eu quero mandar um abraço aqui direto para o Amapá. Você que é do Amapá, que está conectado conosco, do distrito de Calçoene, lá em Lourenço, Irene Melo. Um abraço para a irmã Irene Melo. E você chegou há pouco tempo da África, né? Exatamente. O pessoal aqui é de Moçambique, está conectado conosco. Manda um abraço para o pessoal de Moçambique, em específico aqui para João Silva. Ô, João Silva, um abraço para você. É um prazer ter você de Moçambique conosco. E, pastor Osmar, além dessa pessoa que você menciona, eu quero mandar um abraço para o André, para a Sílvia e também para a Lima. A Lima é a esposa do André, é uma família que mora em Maputo, na capital, e eu estive fazendo uma grande campanha em Maputo e estamos já programando a próxima campanha. E obrigado a vocês por estarem conectados aqui no Estudo Central do nosso programa, juntamente com o pastor Osmar. E Luiz, para quem está chegando agora e não sabe qual o conteúdo do nosso estudo, aqui está o nosso material de estudo deste trimestre. Se você ainda não fez a assinatura, você pode fazer agora. Estamos aqui trabalhando com o tema geral, Cristo, em Filipenses e Colossenses. São as cartas de Paulo, né? Em Filipenses e Colossenses. Então, se você ainda não tem o nosso estudo aqui, faça aí no link da bio, faça a sua assinatura para um ano inteiro e você vai ser grandemente abençoado. Bem, estamos na lição número 3, Luiz. O tempo passa e o tema específico agora dessa semana é vida e morte. Vida e morte. Antes de lermos o verso para memorizar, eu vou fazer uma oração e quero convidar você também a fechar os olhos, se possível, curvar sua fronte em reverência e falarmos com Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo da sua palavra que o Senhor está nos disponibilizando nesse momento. Fale conosco, tenha misericórdia de nós, que o assunto fique claro e que decisões sejam tomadas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. E o verso é um verso muito famoso, muito citado, né? Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fiquei pensando quando lia isso, Luiz, será que estamos então falando de uma ideação suicida? Porque a gente estudou aí nos episódios passados que Paulo estava preso, que pessoas estavam sendo enviadas para visitá-lo, e agora está com a ideia de morte, que tanto faz viver ou morrer. Essa lição realmente é introduzida com a ideação suicida, Luiz? Que coisa impressionante, pastor Osmar. A princípio pode surgir até essa questão na cabeça de algumas pessoas, mas não é isso. Definitivamente não é isso. Eu diria que essa frase, inspirada pelo Espírito Santo e dita por Paulo, ela mostra um nível muito mais elevado. Isso aqui é um nível muito maior do que a gente imagina. Então, não é uma frase solta, simples, rasa. É uma frase que tem um significado extremamente profundo. Aliás, todo o nosso assunto de hoje vai girar em torno disso aqui. Você vai entender o que é vida, o que é morte, por que para Paulo viver ou morrer não fazia diferença se ele estava em Cristo Jesus.
Esse é um ponto curioso. E a lição, pastor Osmar e amigos, já começa falando assim que muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida. Tem gente que fala assim, não, morrer é uma extensão da vida. Não é isso não, viu? Atenção, dona Maria, atenção, senhor José. José, a morte é o oposto da vida. A morte é consequência e é salário do pecado. A morte é obra do diabo, não é obra de Deus, não. Então, nós já vamos começar mexendo nesse vespeiro aí, pastor Osmar. Olha que coisa. E na vida de Paulo, que a gente viu, você que está nos acompanhando, e Luiz, olha que coisa. A lição vai terminar dizendo assim: a vida é curta na parte de sábado. E precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo em que ele nos concede. Então, aí agora a gente entende que Paulo fez o seguinte: olha, se eu vou continuar vivo ou não vou continuar vivo, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aí pregou para os presos, pregou para soldados, e é assim que a lição então vai começar, né? E já antes de você avançar para o próximo tópico, ainda na introdução, Paulo menciona a respeito de Cristo, por exemplo. Cristo morreu na cruz para derrotar o inimigo. Mas a lição, e a Bíblia fala o seguinte, que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Em Coríntios é a morte. Né? É a morte. Então a morte não é uma extensão da vida, a morte é inimiga. Uhum. E Jesus diz, vou acabar com a morte. Uhum. E Paulo, sujeito a esse mundo de submissão à vontade de Deus, ele disse, ó, se ele vai querer que eu viva ou morra, né? Porque Paulo, pastor Osmar e amigos, Paulo ele está no nível espiritual, bem assim, uma intimidade com Deus tão grande, que para entender o que Paulo estava dizendo, a gente precisa debruçar, estudar e orar. Veja, Paulo não estava desdenhando da vida. Paulo não estava também curtindo a possibilidade de morrer, porque ninguém quer morrer. Mas Paulo está dizendo algo muito mais profundo. Então vamos trabalhar isso a partir de agora, pastor. E aí a gente já vê na parte de domingo, que a gente vai tocar, Cristo será engrandecido, que Paulo tinha consciência, né? Cristo será engrandecido, é o que ele está querendo dizer, tanto na minha vida ou na minha morte. Então ele estava pronto aí às últimas consequências, ele queria servir, ele queria demonstrar o amor que ele tinha, porque Cristo já o resgatou, e em outras passagens ele vai dizer, a minha vida está escondida em Cristo. Então não tem como, não tem o que temer, né? Que coisa linda. E aqui nessa lição de domingo, aí a gente vai trazer, Paulo aqui faz em 2 Coríntios 11, que é muito forte, para você que reclama da vida, leia 2 Coríntios 11, os versos 23 a 27, para ver se realmente você já sofreu, né? Porque, olha só, veja, Luiz, lê para a gente esse trecho aí. Esse texto aqui, como você falou, é de arrebentar. Antes de fazer a leitura, pastor Osmar e amigos do Estudo Central, dizem os grandes pensadores e estudiosos da Bíblia que depois de Cristo, o que mais sofreu no nível do cristianismo foi Paulo, depois de Cristo. E o texto, pastor, que você pede para eu ler, eu chamo a atenção sua que está em casa, pega o seu guia de estudo, a sua lição e a sua Bíblia, e abra em 2 Coríntios 11, de 23 em diante, e diz assim, ó, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, olha só, 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoite menos 1. Você sabe, Luiz, por que 40 menos 1? Interessante, porque a lei dizia que se você ultrapassasse 40, você tinha que sofrer 40. Então, os executores, os algozes, com medo de ter que levar o castigo máximo também, eles só davam 39. Só 39. Aí por isso Paulo fala 40 menos 1. E o texto continua. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de assaltantes, e em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, e em perigo até no deserto, em perigo no mar, e em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e até nudez. Eu não passei nem 10% disso. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Isso aqui, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora que está me assistindo e para o senhor também que está me assistindo. Por bem menos que isso, por 0,0000000,1,
Tem gente que abandona a fé. Tem gente que abandona a igreja. Quantas são as pessoas que abandonaram a fé porque tiveram um problema, oraram e não foram atendidos? Tem gente que fala assim, eu clamei, Deus não me atendeu. Eu pedi a cura, Ele não me deu. Eu pedi que Deus fizesse tal coisa, Deus não fez. Então vou abandonar a igreja. E se você passasse por isso aqui? E tem mais, a lista aqui não fala, mas tem outro texto da Bíblia que Paulo tinha um espinho na carne. E ele clamou a Deus 3 vezes pedindo a cura. Sabe o que Deus falou para ele? Não. Você não será curado desse problema do jeito que você quer. A cura que você precisa, Paulo, não é aquela que você está pedindo. O que você precisa, eu vou te dar. A minha graça te basta. Então você imagina, pastor, com tudo isso aqui, e mais o espinho na carne, e outras coisas que ele não relata nesse texto. E Deus fala assim para ele assim, o que você precisa é da minha graça. É verdade. E a graça que você também precisa, e creia que você já recebeu, já está disponível na cruz de Cristo. E a lição vai fechar essa parte de domingo com um comentário que eu anotei aqui. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Por quê? Porque nós estamos no conflito, que já vamos passar a lição aí já para a parte de segunda-feira, porque nós estamos envolvidos num conflito. Então, se eu declarei guerra ao inimigo, o inimigo não vai me deixar em paz. E tem muito cristão que reclama, não, porque pastor, eu me batizei, e aí meus amigos me abandonaram, tive problema com a esposa, perdi o emprego. Então as coisas parecem que pioraram. Entenda, amigo, nós estamos vivendo num mundo que o inimigo tomou posse e que já está fadado a voltar para Jesus. Jesus já veio, já pisou na cabeça da serpente, ele está voltando para restaurar todas as coisas. Mas ainda vivemos no mundo de Satanás. E ele não vai deixar você em paz porque você está cutucando o cão com a vara curta. Então, nós declaramos guerra e estamos sofrendo por isso. Então, as pessoas, quanto mais se assemelham a Cristo, mais perseguidas elas serão, porque elas incomodam, né? E Paulo incomodava. Então, quanto sofrimento Paulo teve? Aí, agora, ele vai trabalhar o tema, a lição vai trabalhar o tema do conflito em si. Morrer é lucro. Essa frase, morrer é lucro, é uma frase também que volta àquela questão anterior, quando você abriu o nosso debate. Morrer é lucro. Eu visitei uma pessoa que tinha desejos suicidas. Eu falei, por que você quer morrer? Ele falou, porque morrer para mim é lucro. Veja isso. Eu falei, por que morrer é lucro? Porque daí vou parar de sofrer, aí vou parar de sentir dor. Pastor Osmar, é nesse sentido aqui? Não, porque as pessoas que têm ideação suicida, elas têm que lembrar que outras pessoas vão ficar sofrendo no lugar dela, filhos vão sofrer, pais vão sofrer. Então, o sofrimento não acaba quando você entende que precisa tirar a sua vida. E Paulo não está falando disso. Aqui a lição vai remeter a um conflito, a uma batalha, e aí a lição vai trazer logo de cara as armas de Deus. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 10, os versos 3 até o verso 6. As armas de Deus, né? As armas de nossas milícias, diz ele, não são carnais, sim poderosas em Deus. Então, não é que Paulo está transcendendo, não é que Paulo está dizendo que não, porque o corpo é uma coisa e o espírito é outra, não. Porque tem a vida espiritual que precisa ser fortalecida. E esse morrer aqui pode se referir a toda manhã quando eu acordo. Que viva não mais eu. Esse é o aspecto. Que viva não mais eu, mas Cristo viva em mim. Então, de certa forma, eu morro. E esse eu, é importante destacar que esse eu, não é que eu não tenha valor, não é que eu não tenha capacidade, não é que eu não tenha condições de fazer as coisas. Você tem capacidade, você tem condições, você tem habilidades. Lógico, você é importante, mas esse eu aqui é o egocentrismo, é a centralização em você. Ou seja, é como se você dissesse assim, a solução do meu problema está dentro de mim. A solução está dentro de você, não está fora de você. Então, Paulo está querendo mostrar exatamente isso, que nós temos que vencer, pastor, uma batalha, um grande conflito que começou lá no céu, veio para o Jardim do Éden, continua hoje na face da terra, mas está dentro de nós esse grande conflito. E você começou a falar de um comentário que está na nossa lição, abaixo da pergunta 3. E se você me permite, eu vou só aprofundar um pouquinho nisso e já lhe dou a palavra. As armas espirituais mais poderosas... Escuta isso aqui, meu amigo. As armas espirituais mais poderosas são as ideias. Sejam corretas ou erradas.
Quer ver uma coisa, pastor Osmar? Você que está em casa, peraí, deixa eu sentar na beiradinha dessa poltrona para fazer um chega mais perto. Um chega mais perto. Você sabe como foi que o diabo enganou a Eva? Com essas armas. Com essas armas. Você acha que o diabo chegou para Eva e falou assim para Eva, Eva, eu vou apresentar para você o ateísmo? Não. Eu vou apresentar para você uma ideia contrária a Deus? Também não. O diabo não chegou confrontando a Deus. Ele chegou para Eva fazendo uma pergunta, inculcando na cabeça de Eva uma ideia. A questão foi, Eva, por que você não come desse fruto? Eva responde, porque Deus sabe que se eu comer, Deus disse, se eu comer, eu vou morrer. Aí a serpente diz assim, negativo, eu vou te revelar uma coisa que Deus está escondendo de você. E com essa questão, o diabo entra nas ideias da Eva, dizendo assim para Eva, é mesmo, né? Deus deve estar escondendo alguma coisa de mim. E aí vem o Satanás, através da serpente, e fala assim, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus. Então, perceba aqui o assunto. O diabo está argumentando, está usando uma ideia para justamente fazer com que a Eva pense assim, é mesmo, né? Deus não foi claro comigo. Deus está escondendo algo de mim. Então, deve ter alguma coisa boa nisso aqui que Deus não quer que eu coma. Então, pastor, hoje em dia, com essas ideias teológicas recortadas, elas podem passar uma mensagem perigosa, muito perigosa. E às vezes a pessoa começa a achar que ela está certa quando ela está defendendo uma ideia própria, ou uma ideia filosófica, ou uma ideia de uma pessoa que não é serva de Deus, e ela deixa a Bíblia de lado. E esquece de ficar com aquela ideia de Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, a pessoa toma posse das armas carnais, das ideologias e etc. Quando Paulo está dizendo, ó, as nossas armas precisam ser as armas não carnais, mas poderosas em Deus. É a palavra. A espada. A espada. E aí envolve um tema, né, importante. Eu tenho que estar com a arma, mas em submissão à vontade de Deus. Então eu preciso saber o que está escrito. Veja como Jesus venceu. Está escrito, está escrito. E a gente está se afastando do está escrito. Então a lição vai fechar o assunto falando sobre isso. O segredo, né, de segunda-feira é a submissão à vontade de Deus. Na verdade, essa é a única maneira de sermos vitoriosos na guerra em que nos encontramos. Então é necessário entender que eu preciso morrer a cada dia e eu preciso confiar que Deus vai direcionar a nossa vida. Aí, pode falar, depois eu queria... Nós vamos já para uma outra polêmica aqui na terça-feira. Então, antes de tu ir para a polêmica na terça, deixa eu continuar um pouquinho mais nessa ideia aqui. Olha aqui, companheiro, olha aqui, irmão e irmã, presta atenção. Presta atenção. Ei! Aí, escuta essa. Eu marquei para te contar essa. Olha só. Como cristãos, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos. Pega a visão, pega essa visão, vou repetir. Como cristãos, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos, mas pelo que é certo. Pastor... E nem sempre os nossos direitos é o correto. Pode ser legal, mas pode não ser moral. Você já pensou nisso? Pode ser legal, mas não pode ser moral. Então, o que é que Paulo... Viver o cristianismo é parecer com Cristo. E você não vai agradar todo mundo, menos você, muito menos você. Né? Que coisa forte, hein, Luiz? Forte, porque isso é um assunto do momento, né? Quantas pessoas pegam uma bandeira e saem por aí protestando, o cara é ativista disso, o cara é ativista não sei do quê, e defende uma bandeira, porque é o direito desse, o direito daquele. Que pena que o tempo é curto, mas vamos lá. Agora tem uma outra polêmica. Viver e morrer por Cristo. Então, parece que o texto, Paulo vai falar assim, partir e estar com Cristo, lá em Filipenses 1, 23 e 24, será que Paulo queria desencarnar? Será que de pregar tanto para os gregos, os conceitos filosóficos platônicos da dualidade de carne e de espírito, contaminaram Paulo? Agora não, vou morrer e vou para o céu. E vou partir. E vou partir. Vou para a glória. Vou para a glória, se for bom.
Né? Mas se eu tiver mais ou menos, eu vou ficar no limbo. Rapaz, você tocou num ponto polêmico, pastor. Sabe por quê? Nos dias de hoje, há muitas pessoas que são cristãs e muitas são muito sinceras. Muitas delas defendem uma ideia que está errada, mas ela defende porque ela acha que está certa. Porque muitos falam assim, não, aqui está a prova de que a pessoa, quando morre, vai para o céu. Se é um servo de Deus, vai para o céu. Porque Paulo fala assim, partir desta vida para estar com Cristo significam estar com Ele no sofrimento e na morte, diz o texto 2 Timóteo 4,6. Mas algumas pessoas acham que partir e estar com Cristo significa, pastor, morrer e na mesma hora ir para o céu. Morrer e na mesma hora estar com Jesus na glória. E não é isso, né, que o texto está dizendo. Porque eles acreditam que a dualidade platônica de que você é corpo, você é espírito e de que há consciência nessa alma. Ou seja, para Platão e para alguns cristãos, nós não temos alma. Ou seja, desculpe, nós temos uma alma. Não era o pensamento de Platão. Você tem um corpo, mas você também tem uma alma. Mas para a Bíblia não, nós somos uma alma, ou seja, Gênesis 2,7, ok? Então você tem o pó da terra e o sopro da vida. Esses dois elementos unidos, eles vão dar origem a algo consciente chamado de alma. Então você não tem alma, você é uma alma. Pastor, esse é o problema. Então vamos lá nós dois, vamos aqui nós dois. A pessoa, quando Deus fez o homem do quê? Pó. E que mais? Soprou fôlego de vida, que a Bíblia vai chamar de espírito, de ar, de sopro. E aí o homem passou a ser uma alma vivente. As duas coisas unidas deram a origem à alma. Por que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu, nem vai para o inferno, nem vai para o purgatório, nem vai para o mundo dos espíritos? Por que ela morre e vai para o pó da terra? Por que a Bíblia defende isso? Lá em Eclesiastes capítulo 9 diz que se há uma unidade para se formar a alma, o pó volta a ser pó, e o fôlego, que é o sopro, volta para Deus. Então a alma deixa de existir. Então a pessoa quando morre não sabe nada. Não pensa, não vem puxar o pé. Eu ficava com medo disso, ó Luiz. De noite. De noite, você está dormindo, você tem medo disso aí? Aí está dormindo, aí a pessoa morreu e você não era muito amiga dela, então ela vem puxar a sua perna de noite. Olha só, não há essa consciência, não há amor, não há ódio, não há pensamento, não há projeto. É que lê o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Mas esse conceito aqui, Paulo não está querendo dizer isso então. Paulo não está querendo dizer, ele estava apenas dizendo porque se quem morre é um sono, como Jesus disse Lázaro, que a lição vai discutir, meu amigo dorme, então se há um sono sem sonho, a primeira visão pós-morte é a visão da volta do Senhor Jesus Cristo. Com Jesus, se ele morreu em Cristo. Então é isso que Paulo está querendo dizer? É isso que Paulo está querendo dizer, e tem mais um detalhe aqui, pastor. Veja, se a pessoa que morre, ela fosse para o céu, ou fosse para algum outro lugar, essa ideia anularia a ressurreição. É verdade. Então seria contraditório ao próprio texto de Paulo aos Tessalonicenses. E a Bíblia também não apoia a reencarnação, porque Hebreus 9:27 diz que o homem só morre uma vez. Só morre uma vez. E depois vem o juízo. Exato. Então, esses argumentos que estamos falando aqui, pessoal, é para que vocês usem na sua classe da escola sabatina e nos seus estudos bíblicos, no seu dia a dia. Porque, na verdade, pensa comigo, se a pessoa que morresse fosse para o céu, aí seria bom morrer. Mas eu pergunto, alguém quer morrer? Não. Então a pessoa quando morre, ela vai para o pó da terra. Então quando Paulo fala que viver para ele é lucro, morrer é lucro também, viver ou morrer por Cristo e tal, Paulo está falando algo, como você comentou, muito mais profundo. Ou seja, nós temos que andar com Cristo, viver com Cristo, e quando chegar a hora de morrer, morrer em Cristo. Verdade. Morrer salvo. Porque daí tua salvação e tua ressurreição está garantida. Entendeu, varão? Entendeu, irmã? É isso. Por isso que viver e morrer por Cristo e em Cristo. Se você tiver que morrer, morra pregando o Evangelho. Morra na cadeia por causa de Cristo. Morra na fronteira por causa de Cristo. Não é verdade, pastor? E se morrer fisicamente, morrer literalmente, morra em Cristo. Exatamente. E se não fosse assim, como a Bíblia descreve, imagina, a lição vai trazer a experiência de Lázaro. Lázaro morre e vai para o céu. Aí ele está no céu, o anjo diz, olha, Jesus disse que a gente tem que voltar agora. Não, Jesus teria ido como pastor. Lázaro desce, né? E ele falou Lázaro como? desce. Aí ele não falou nem também sobe. Você pode não, ele estava lá em cima. Ele não era tão bom assim, ele tinha pecado, ele estava lá embaixo. Mas ele não disse Lázaro sobe. Ele olhou para o local onde Lázaro, o corpo de Lázaro estava e soprou de novo vida.
e a alma passou a viver de novo. E disse, vem para fora. E disse, saia, e ele saiu. Aí agora, nós, no pouco tempo que nos resta, a lição vai trabalhar na quinta e na sexta-feira um tema unificado, né? Unidos, unidade. Essa lição vai trabalhar muito esse tema de unidade. Aí vai falar da última oração de Jesus, que ele pede por unidade. E lá em Filipenses 1, 27 e João 17, há aqui uma comparação. Eles vão falar sobre um só espírito, uma só alma e lutando juntos. Não basta somente eu fazer meu devocional individual, mas eu tenho que fazer o culto familiar. Não basta estar adorando a Deus em casa, eu tenho que adorar na igreja, porque nós somos o corpo de Cristo e nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. A cabeça é Cristo, mas o corpo de Cristo tem os seus membros. E essa unidade dos membros é que dá mobilidade, porque senão a igreja não anda quando os pés não se congregam. A igreja não abraça quando os braços ficam em casa. A igreja não fala quando a boca se fecha ou não aparece. Você entendeu? Então é importante a gente estar presente no corpo de Cristo, e aí a lição vai fechar nesse corpo, nessa unidade que há em Cristo, nos últimos minutos que temos aqui, falando sobre esses unidos, eles são destemidos. Não estejais, vai dizer o verso 28 aí de Filipenses 1, intimidados, porque a obra é grande, né? A gente pensa, Martin Luther King Jr., ele disse, sonho que um dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. É a realidade hoje, né? Somos tão poucos, né? Como é que a gente vai pregar o evangelho para esse mundo todo, Luiz? É verdade, pastor. E pegando então as últimas palavras aqui para você fazer o fechamento, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Uhum. A desunião é mortal. Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. Então esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade proposta por Jesus, dita por ele, nos ajuda a cumprir nosso papel profético. Então, ou seja, é unidos e destemidos. Unidos a Deus, unidos como irmãos, unidos como igreja e destemidos no cumprimento da missão. É isso que Deus espera de nós. E a palavra de Deus ainda diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, quando eu amo a Deus, amo o meu irmão, eu vou amar também aquela pessoa que eu julgo estar perdida, eu vou em busca dela. Que nós possamos colocar em prática esses conceitos da lição dessa semana, que está maravilhosa, né? Para isso, vou pedir a Luiz que nos despeça em oração. Claro, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento especial, por esse assunto tão importante, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada conosco, também as classes, unidades da Escola Sabatina, que cada um vai dirigir, e acima de tudo, ilumina-nos e fortaleça a nossa fé, para que unidos em Cristo e com a igreja, possamos cumprir a missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Luiz. Que coisa maravilhosa o estudo dessa semana. E muito obrigado a você também. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso e compartilhe com mais pessoas. Até o nosso próximo estudo.